Opa, olá! Esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. A gente está de volta para a temporada 2023 de produção de conteúdos e de vídeos. E nesse vídeo eu vou falar sobre como que você pode criar um programa de treinamento ou um programa de desenvolvimento que impressiona as pessoas aí na empresa na qual você trabalha em 8 passos super simples. Então fica por aí que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. Nesse vídeo a gente vai falar, eu vou te ajudar a entender como que você pode criar um programa de treinamento ou um programa de desenvolvimento que impressiona as pessoas aí na sua empresa. Isso em 8 passos. Esses 8 passos, essas 8 sugestões aí que eu vou te passar, te ajudam a guiar a sua mentalidade na hora de estruturar esse programa de treinamento ou um programa de desenvolvimento, tá bom? Então, ao final desse breve vídeo, você vai ser capaz aí de tomar algumas decisões para criar seus programas de treinamento aí na sua empresa, tá bem? Bom, quando a gente fala de programas de treinamento, programas de desenvolvimento, normalmente ele tem 2 focos, tá? O primeiro foco é o foco da qualificação, ou também conhecido como upskilling, ou seja, quando eu tenho uma pessoa que ela não tem a qualificação necessária que eu preciso que ela tenha. Então vamos entender upskilling como um estágio que a pessoa está e ela precisa estar um nívelzinho acima, ou seja, up, vou subir. Então, esse pode ser um objetivo do seu programa de treinamento ou do seu programa de desenvolvimento, upskilling. Ou ainda, o outro objetivo desse programa de treinamento ou de desenvolvimento pode ser a requalificação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho algumas pessoas, elas têm algumas habilidades, só que essas habilidades que elas têm, elas já não estão tão atualizadas. Eu preciso requalificar essas pessoas na mesma habilidade. Eu não preciso trazer mais habilidades para ela ou mais competências. Eu preciso melhorar o nível de qualificação naquela ou em algumas determinadas habilidades ou competências. E esse termo é também utilizado como reskilling, ou seja, eu vou requalificar as pessoas. Uma vez que você for capaz aí de identificar os públicos-alvo do seu programa de treinamento ou do seu programa de desenvolvimento e definir se você precisa upskilling, se você precisa qualificar, ou seja, a pessoa não tem o nível de habilidade, de competência que você precisa, up, ou se você precisa requalificar, reskilling, uma reciclagem, uma atualização. Feito isso, aí você vai entrar, propriamente dito, nos trabalhos que a gente vai entender agora, tá? Então, dos 8 passos, a gente vai começar obviamente, pelo número 1. E o primeiro passo aqui é muito importante, que é quando você conquista a participação da gestão ou da alta gestão. Dificilmente um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento, ele vai ter todo o sucesso possível sem que a alta gestão, que a alta direção, ou mesmo que a gestão da empresa de uma maneira geral, esteja conectada, esteja participando disso, ela queira fazer parte disso e principalmente ela queira que esse programa aconteça. Então aqui a minha sugestão para você é que você trabalhe em colaboração com a gestão, justamente aí para que você seja capaz de entender a realidade do trabalho que as pessoas realizam e quais os resultados que essas pessoas precisam gerar lá naquele local de trabalho. Uma vez que você entende isso, fica muito mais fácil de você propor uma iniciativa de treinamento ou de desenvolvimento que resolva esse problema real. E aí você vai conquistando a participação da gestão, tá? Então esse é o passo número 1. O passo número 2 é fazer, obviamente, a análise das lacunas de habilidade, ou fazer o levantamento das necessidades de treinamento, ou fazer a análise do gap de competências, tá? Eu estou usando esses 3 termos como sinônimos. Porque aqui, qual que é a etapa, Qual é o trabalho que deve ser feito nessa etapa, melhor dizendo? Aqui você precisa mapear quais são as lacunas de habilidades para que você entenda detalhadamente qual é o nível de desenvolvimento entre o que se tem e o que se precisa ter. Tá? Então a gente pode partir do princípio de que, identificamos que eu preciso qualificar pessoas, ou seja, eu preciso ter líderes capacitados para motivar, gerenciar pessoas e avaliar desempenho. E eu não tenho líderes capacitados para motivar pessoas, gerenciar, avaliar desempenho e tudo mais. Então tem uma lacuna de habilidade aqui. A gente precisa identificar isso. Ou ainda,
você pode identificar que, sei lá, saiu uma versão atualizada de um determinado software aí na sua empresa, as pessoas utilizam uma versão mais antiga desse mesmo software, a empresa vai atualizar todos os computadores de todas as áreas com a versão nova e você precisa criar uma estratégia, uma iniciativa de reskilling, requalificação. E ainda assim o gap, o racional permanece, ou seja, as pessoas precisam saber usar a versão atualizada do software, mas elas não sabem usar a versão atualizada do software. Então a gente tem uma lacuna, tá? Quando você fez essa análise, você identificou as lacunas de habilidade, que basicamente é o que a gente precisa versus o que a gente tem, você vai ser capaz aí de propor, né, de identificar, de mapear, pô, eu acho que vale a pena a gente trabalhar nesse programa com tais e tais habilidades aí para serem desenvolvidas, tá? Depois que você fez isso, uma sugestão também é criar, aliás, é conhecer as metas e os objetivos da empresa. Porque de nada adianta você propor um programa super estruturado, super moderno, super diferente aí na sua empresa se ele não está conectado com as metas e com os objetivos da sua empresa. Então o seu trabalho aqui, neste momento, é identificar, né, conhecer, compreender quais são os desafios que a empresa precisa enfrentar no ano ou nos próximos anos, quais são as metas e os objetivos que devem ser alcançados no ano e nos próximos anos, e se existe ou pelo menos se está prevista alguma mudança significativa em termos de gestão, em termos de estratégia, de rumo. Porque quando você conhece isso, você vai ter muito mais propriedade para conseguir identificar a etapa anterior, quais são as habilidades, ou melhor, as lacunas que devem ser tratadas. É muito comum que na etapa de mapeamento das lacunas de habilidade e na etapa de conexão entre as lacunas de habilidade e as necessidades da empresa, a estratégia, os objetivos da empresa, a gente precisa fazer uma análise crítica e decidir, pô, eu acho que essas habilidades não fazem parte, não devem estar nesse programa de treinamento e essas habilidades devem estar dentro, porque é um processo de decisão também. Nem sempre todas as lacunas serão tratadas num determinado espaço de tempo. Às vezes a gente precisa ter uma flexibilidade e dizer, olha, não vale a pena a gente investir em tratar essa lacuna, até porque isso não vai mais ser relevante até daqui 6 meses, no próximo ano, que a empresa não está se movimentando nessa direção, ela está indo para uma outra direção. Por isso, o passo número 3, conhecer as metas e os objetivos da sua empresa, tá? Bom, feito isso, aí a gente tem um outro trabalho que é o passo número 4, que é basicamente você conectar agora as metas de desenvolvimento do programa da empresa com as pessoas, tá? Ou seja, pô, vamos tentar entender como que isso pode ser feito. Aqui vale muito a pena você fazer, se quiser, né, um grupo focal ou coletar uma pesquisa de dados aí qualitativa / quantitativa para você entender o que as pessoas que estão trabalhando na empresa elas querem. Tá? Então, qual é a perspectiva de carreira dessas pessoas? Quais são as visões de futuro desses indivíduos? Porque é a partir deles que elas vão se sentir estimuladas para participar ou para fazer uso de todos os recursos que a gente for disponibilizar no programa de treinamento ou no programa de desenvolvimento. Tá? Um programa de desenvolvimento de sucesso, ele obviamente leva em conta o que as pessoas querem, o que elas precisam e o que a empresa precisa. Então, basicamente, o que a gente vai ter que triangular? Vamos entender. A gente vai ter que triangular a gestão, tá? A alta gestão, a gestão, um pontinho. A gente vai ter que triangular os objetivos da empresa, a estratégia, para onde a empresa está indo. E a gente vai ter que triangular o que as pessoas que serão o foco, público-alvo desse programa querem. Quando a gente conseguir conectar essas 3 coisas, a gente vai ter um bom programa de desenvolvimento. Tá? E óbvio, dentro desses 3 aí a gente tem lacuna de habilidades e uma série de outros pontos, que é o conteúdo que a gente vai precisar passar, a mudança, a transformação que a gente vai precisar gerar através deste programa de treinamento, desse programa de desenvolvimento. Tá? Bom, passo número 5 agora é definir o tipo certo de ação de qualificação. Tá? Eu vou chamar de ação de qualificação. Então, além de eu saber o que eu devo treinar, eu preciso escolher a ferramenta ou o método certo de treinamento ou de desenvolvimento. E quando eu falo ação de qualificação, você vai precisar decidir. Putz, será que eu preciso de um treinamento aqui? Treinamento técnico, né? Normalmente treinamento é técnico, porque as pessoas não têm uma habilidade técnica que deveriam ter. Será que a principal lacuna que eu tenho que tratar de habilidade é uma habilidade comportamental?
Então aí o tipo certo de ação é a gente trabalhar com desenvolvimento do comportamento. Quando a gente trabalha em desenvolvimento do comportamento, a gente precisa entender, precisa ter um racional, né, uma compreensão de que nem todas as pessoas vão ter o mesmo desempenho, porque aí a gente está falando de desenvolvimento de comportamento. Algumas pessoas absorvem esse desenvolvimento de comportamento de uma maneira mais fácil, modificam o comportamento de uma maneira mais rápida, enquanto que outras não. Será? É uma outra ação, né? Um outro tipo de ação de treinamento que você pode criar aí na sua empresa. Será que não seria legal a gente criar, ao invés de programas super estruturados, eu trabalhar com um bom programa de mentoria interna? Ou seja, vou identificar as principais pessoas-chave aqui e vou transformar, vou qualificar essas pessoas para serem mentores de novas pessoas, né? De pessoas, entre aspas, com um nível mais júnior, né? Ou seja, a gente também está estimulando o treinamento, qualificação aí. Será que a minha ação, né, de qualificação não seria a rotação de trabalho? Pô, eu vou pegar uma pessoa de um setor, colocar em outro setor, né? Fazer essa rotação para que essa pessoa aprenda a realizar novas atividades num novo contexto de trabalho com vistas a uma estratégia futura de desenvolvimento? Ou ainda, será que eu não preciso fazer, entre aspas, um treinamento cruzado? Ou seja, trazer pessoas de outras áreas da empresa para ministrar um treinamento para pessoas de áreas diferentes? Sei lá, pessoal do comercial pode dar um treinamento para o pessoal do RH, o pessoal do RH vai ministrar um treinamento na produção, a produção vem conversar ou vem ministrar um treinamento na área administrativa, comercial, qualquer coisa do tipo. Ou seja, a gente está cruzando conhecimentos aí dentro. Então a gente escolhe, tá? A escolha do tipo de ação de qualificação, nesse passo 5 aqui, é bem importante, porque aí você consegue jogar com uma série de alternativas e uma série de métodos também, tá bom? Pô, legal, estamos no passo número 5. Vamos para o passo número 6, que aí é criar metas e a estrutura de aprendizado. Ou seja, a estrutura, né? Uma casinha, vamos imaginar uma casa, né? Pô, eu quero uma casa, mas eu não tenho a estrutura de uma casa. Então você não tem uma casa, você quer uma casa, tá? Então a gente vai precisar criar essa estrutura. Essa estrutura ela pode ou deve envolver tecnologia, espaço físico, carga horária, alocação de recursos e metas. Ou seja, a minha meta é garantir que 100% das pessoas da minha empresa passem pela qualificação do código de ética, por exemplo, tá? Vamos imaginar que isso tenha sido uma lacuna identificada, é uma meta que é interessante e atende aos objetivos da empresa. Então, você tem uma meta e cria a estrutura para que suporte essa meta. Porque assim, sem uma estrutura adequada e sem uma meta também para ser alcançada, fica muito difícil a gente saber se a gente alcançou alguma coisa, né? Chegou na linha de chegada lá no final ou não. Então, esse aí é o passo número 6 como sugestão. Vamos lá então para o passo número 7, que é transforma esse programa em ação. Ou seja, aplica, né? Transfere o conhecimento, coloca o programa para rodar, faz o programa acontecer, mas sempre com o racional de permitir com que as pessoas transformem o que elas aprenderam em ação no trabalho. Se as pessoas participam de um curso e elas voltam de um curso e elas não fazem nada de diferente, esse curso não adiantou nada. Tá? Então isso a gente precisa ter muito claro aqui. O objetivo de qualquer ação de qualificação é transformar aquele aprendizado num conhecimento, numa ação real, no mundo real, no contexto de trabalho. Então permita que essas pessoas elas apliquem, elas transformem o ambiente através da aplicação do conteúdo do que foi aprendido. De novo, treinamento ou desenvolvimento, você que vai decidir. E por fim, o passo número 8 é acompanha isso tudo com resultados. Aliás, acompanha esses resultados com dados. Tá? Não vai adiantar nada você realizar um baita programa de desenvolvimento, sim, um programa super estruturado, uma coisa super legal, rotação, mentoring, job rotation, shadowing, alinhado com meta, estratégia, a direção faz estar junto, se a gente não tem dado, né, para avaliar se as coisas andaram para frente, se as coisas andaram para trás, se a gente não tem números aí para apresentar e para justificar para a nossa gestão. Então, faz esse esforço, tá? Eu sei que é um pouco difícil aí para a galera que trabalha no RH, né? Se apegar a alguns resultados, a alguns dados, a gente tende a correr longe de alguns números, né? Principalmente quando a gente fala aí de investimento financeiro, mas a minha provocação para você aqui é, faz esse esforço aí para você trazer alguns dados e alguma, entre aspas, um analytics aí sobre o que aconteceu nesse período todo do programa de desenvolvimento, beleza?
Bom, era isso para esse vídeo aqui no RH Academy. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou e não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, me acompanhe aí em todas as redes sociais para, enfim, ter sempre conteúdo novo. Muito obrigado aí a todos os apoiadores do canal. Acesse o rhacademy.com.br, tá com design novo, layout novo, mais organizado. Agora você vai ter acesso às soluções presenciais do RH Academy, ou online e ao vivo, e também as soluções ao vivo, né? Cursos e programas de certificação ao vivo gravados aí para você dar um up na sua carreira em gestão ou gestão de recursos humanos. Beleza? Pô, espero que você tenha gostado. E aí começou 2023 aí até que enfim, tá? Eu te vejo no próximo conteúdo. Valeu, até mais. Tchau.